Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o pastor Tiago Porto. Estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no Antigo Testamento, o livro de primeiro Reis. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 20. Amém? Um capítulo aqui, podemos dizer, inusitado no livro de 1 Reis, onde conta a vitória de Acabe, rei de Israel, sobre os sírios. Amém? Todos conhecem a história de Acabe, né? Acabe ficou conhecido não por causa de sua honra, né? Infelizmente, ele ficou conhecido por causa de sua desonra, né? Ele foi conhecido não por ser um dos melhores reis de Israel, mas por ser um dos piores reis de Israel. Mas em 1 Reis, capítulo 20, a gente vai ver a misericórdia do Senhor para com ele e para com toda a herança de Jacó, né? Sabemos que Acabe era o rei de Israel, podemos dizer Israel Norte, né? Das 10 tribos de Israel, né? Enquanto, né, Asa estava ali no comando de Judá e Benjamim, né? Acabe estava no comando das demais tribos de Israel. Amém? 1 Reis capítulo 20, verso 1. Eu quero também agradecer a todos vocês que oraram por mim, amém? Graças a Deus a minha voz está praticamente recuperada, podemos dizer aí 98% recuperada, graças a Deus, né? Foi um resfriado muito forte que eu tive, onde fiquei rouco por mais de um mês, e eu agradeço a todos vocês que oraram por mim, graças a Deus a minha voz está praticamente normal, a tosse praticamente já foi embora, e eu agradeço a oração e intercessão de todos vocês, amém? Eu louvo ao Senhor também por ter me dado graça, porque mesmo gripado, muito gripado, com a voz muito danificada, eu consegui gravar as outras mensagens, vocês podem acompanhar no canal, né? Se você não acompanhou, gravei rouco mesmo, e o Senhor me fez ser entendido, né? Isso que me faz ficar muito feliz, amém? E eu louvo ao Senhor por toda a sua graça e misericórdia, amém? Então vamos ao texto bíblico, amém? 1 Reis, capítulo 20, vamos ler aqui do verso 1 em diante. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis. A Síria não estava sozinha. A Síria estava numa aliança com 32 reis para atacar Israel, para destruir, dizimar Israel. E cavalos e carros. E subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela, e enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram assim: diz Ben-Hadad, a tua prata e teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que eu tenho. E tornaram vir os mensageiros e tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que disseram: tens de entregar-me tua prata e teu ouro, e tuas mulheres e teus filhos. Todavia amanhã, a estas horas, enviar-te-ei meus servos, que esquadrinharão a tua casa, e as tuas casas de teus oficiais, e meterão as mãos em tudo que for aprazível aos seus olhos, e levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra, ele disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro. Eu não neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos, nem consistas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo que de primeiro mandaste, teu servo farei. Por isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: façam-me os deuses como lhe aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem cinge como aquele que vitorioso se discinge. Ou seja, é mais fácil começar uma luta do que terminar uma luta. Verso 12. Tendo Ben-Hadad ouvido essa resposta, quando bebiam, ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entreguei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? E o profeta respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias.
E Acabe disse ao profeta: quem começará a peleja? E o profeta disse: tu, respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. E depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Apenas 7.000 guerreiros tinha, 7.000 soldados tinha o exército de Israel. Verso 16. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, eles e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. E Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: quer venham tratar de paz, tomai-os vivos, quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias, e o exército seguia, e eles feriram cada um aos homens que se lhe opunha, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Verso 21, saiu o rei de Israel, e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Verso 22, então o profeta se chegou ao rei de Israel, e lhe disse: vai, ser forte, considera e vê o que há de fazer, porque daqui a um ano subirás o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, porque certo seremos mais fortes do que eles. Ou seja, pelejemos contra ele nos vales, porque seremos mais fortes do que eles. Verso 24, faze pois isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitua por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes que eles. Ele deu ouvidos aos que disseram, e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios, e subiu a Afeca para pelejar contra Israel, e também aos filhos de Israel, e se passou revista, e foram providos de víveres, e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados um de frente ao outro. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, em um só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé, e o restante fugiram para Afeca e entraram na cidade. Mas o muro da cidade caiu sobre 27.000 homens, 27.000 sírios que haviam restado. Ben-Hadad fugiu e veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas de roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele poupe a nossa vida. Amém? Somente até aqui o verso 31. Amém? Convido você que pode, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é santa e poderosa, mais eficaz do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, fala, meu Pai amado, profundamente a cada coração, e edifica, meu Deus, a cada vida, Pai, que me ouve, Pai, que ora comigo neste momento. Edifica a tua igreja, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Essa passagem da Bíblia Sagrada, amados, é muito inusitada, porque Acabe, amados, era um homem que havia cometido muitos pecados. A Bíblia vai dizer, alguns capítulos anteriores, que ele seguiu os mesmos passos de seu pai, o rei Omri. Pecados de idolatria, pecado de prostituição, pecado de violência. A Bíblia diz que, como se não bastasse tantos pecados, ele ainda casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que tentou acabar com a religião, né, de Israel, que tentou acabar com a adoração ao único e verdadeiro Deus, a Jeová. E nós estamos diante de um capítulo que vem depois, amados, daquela parte que Elias desafia os profetas de Baal, que cai fogo do céu, e que todo Israel ali declara que só o Senhor é Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo com aquele desafio vencido, podemos dizer assim, que Israel, né, reconheceu que existe um Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Jezabel não estava lá.
E Jezabel mesmo assim ficou furiosa e continuou perseguindo Elias, né? Tanto é que Elias, nesse meio tempo aqui, ele estava numa caverna. E amados, a Bíblia mostra que Acabe, ele não se arrependeu dos seus pecados. Como que Deus pode ser tão misericordioso? Mas a verdade é que Deus, ele é misericordioso. Ele é misericordioso para comigo. Ele é misericordioso para contigo. O rei Davi já dizia que as suas misericórdias excedem as mais altas nuvens dos céus. E eu quero dizer para você, meu querido, aleluia, que o Senhor é bondoso, misericordioso. Mas, amados, não é porque o teu Deus é bondoso, misericordioso, que o teu Deus é amor, que você vai ficar trilhando em cima do muro. Ele já disse através da boca do profeta Elias que ele não se agrada de pessoas indecisas. Através da boca do profeta Elias, Deus falou: se Baal é Deus, vão seguir Baal. Fiquem à vontade. Agora, se vocês acreditam que Yahvé é o Senhor, então sirvam o Senhor de todo o coração. Aleluia, mas não fiquem em cima do muro. A igreja de Laodiceia, o próprio Senhor Jesus Cristo falou: porque você não é nem quente e nem frio, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor não mudou com o passar dos anos. Amém? Aleluia. Ele ainda é o mesmo hoje. O mesmo Deus que falou através da boca de Elias e falou através do próprio Senhor Jesus é o mesmo hoje. Ele quer que a gente venha tomar uma decisão por Ele. Amém? Que nós venhamos estar, amados, decididos por Ele. E Ele já mostrou como Ele é poderoso, misericordioso. Amém? Olha só, amados. Israel estava para ser dizimado. Amados, com certeza por causa do pecado de Acabe, por causa do pecado de Jezabel, por causa do pecado de Israel. O profeta Elias estava na caverna. Amado, esse rei da Síria juntou, amado, um exército numeroso. Eram 32 reis que estavam como aliados desse rei, amados, desse rei Ciro, para destruir Samaria, para destruir Israel. Eles iriam devastar Israel. A Bíblia diz que Samaria já estava cercada. Ele pediu ouro, pediu a mulher, pediu as mulheres, né, mais bonitas, pediram os filhos. Acabe falou: tudo que o rei quiser vai ser seu. Aí o rei falou: não, vocês vão ter que dar mais. Tudo aquilo que os meus soldados viram de valor na casa de vocês, eles vão poder pegar à vontade. E aí então os líderes de Israel falaram para Acabe: é melhor morrer. É melhor a gente morrer do que aceitar uma ordem dessa. E aí Acabe falou: já que tá tudo perdido, vamos pra batalha mesmo. E aí ele começa uma luta, amados, que parecia ali o fim de tudo. A batalha do fim, a batalha do final de todas as coisas. E a Bíblia diz, amados, que Deus manda um profeta, aleluia. Elias pensou que era o último, né? Mas Deus falou para ele que ainda tinha 7.000 que ainda não havia se dobrado, aleluia. Não havia beijado nenhuma imagem de Baal ou de Astarote. E esse profeta, aleluia, ele chega e diz que Deus estava entregando toda aquela multidão nas mãos dele. Bendito seja o nome do Senhor. Acabe falou: mas como assim? Aleluia. E o profeta falou: seleciona os jovens das províncias de Israel, e vai ser através deles que eu vou dar vitória. E o rei falou: mas quem vai começar a peleja? E o profeta falou: tu, enche-te de coragem e vá, aleluia, no nome do Senhor dos Exércitos. E Acabe foi, amados, e foi uma vitória muito grande, e fugiram os sírios vergonhosamente, porque Deus é misericordioso. E aí o inimigo pensou assim: a gente perdeu, porque Deus de Israel é Deus dos montes, não é Deus das planícies, não é Deus dos vales. A próxima batalha a gente vai atrair Israel para o vale e a gente vai ter grande vitória. E o profeta falou assim: daqui um ano se prepare, rei Acabe, porque os sírios vão voltar. Aleluia. E a Bíblia diz que o profeta falou assim: eles estão dizendo que vocês venceram porque o Senhor, Jeová, o Senhor Yahvé dos hebreus, é Deus dos montes e não é Deus dos vales. Mas vou mostrar para todos que o Senhor é Deus tanto dos montes como dos vales. Aleluia. E amados, como você leu comigo aqui, Israel se acampou em dois pelotões. E amados, foi tremenda a vitória. Num só dia Israel derrotou 100.000 sírios. E os que fugiram, mais de 20.000 fugiram. Tentou se refugiar numa cidade chamada Feca. Os muros caíram. Imagina uma cidade de muro alto como Jericó, despencando, caindo. E a Bíblia diz que morreu mais de 20.000 soldados sírios, morreu. E por fim, o próprio rei, ele vai se entregar, ele vai se render. Amado, o que eu quero dizer para você: o teu Deus é Deus dos montes e dos vales. O teu Deus é Deus de quando está tudo bem e quando está tudo mal. O teu Deus é Deus de todas as situações. Confia
pois, inteiramente no Senhor teu Deus, que Ele é o Deus que te dá vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Deus dos montes, o Deus dos vales. Deus mostrou que Ele é Deus de cima, Deus de baixo, Deus de quem está em cima, Deus de quem está embaixo. Aleluia. Monte fala sobre lugar elevado, fala sobre honra. Vale fala sobre o lugar de dificuldade. Vale fala sobre o lugar de batalha. Né? Foi num vale que Davi teve que enfrentar Golias, que Israel estava sendo ultrajado ali por Golias e que Davi venceu Golias. Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de bondade. Amém? Aleluia. Então somente se atenta a cumprir a vontade do Senhor teu Deus, porque a vontade de Deus era que Acabe acabasse com aquele rei maligno, assim como Deus queria que Saul acabasse com o rei dos amalequitas. Mas a gente vai ver que Acabe não vai cumprir isso, e Deus vai falar que assim como ele poupou o rei da Síria, assim o Senhor ele não iria mais poupar ele e nem a família dele. Amém? A gente sabe que aqui foi decretado também, né, o final da vida de Acabe, assim como Saul foi ali rejeitado e foi decretado o final da vida dele, né, por desobediência, Acabe também foi. Então guarda essa palavra no teu coração, meu querido. Atenta-te a tudo que o Senhor teu Deus te fala. Atenta-te, presta atenção. Tudo que o Senhor está falando para você fazer. Amém? O Senhor está falando para você, olha, se afasta dos outros deuses, se afaste em nome de Jesus. O Senhor teu Deus está falando para você, afasta-te da prostituição, se afaste em nome de Jesus. O Senhor Deus está falando, afasta-te do vício, então afasta-te em nome de Jesus. O Senhor Deus está falando para você, cuidado com orgulho, toma cuidado em nome de Jesus. Amém? O Senhor está falando para você, sirva a Deus unicamente com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Aleluia, com tudo que você tem, sirva ao Senhor de todo o teu coração. Amém? E Ele vai mostrar a sua grandeza para você. Amém? Fecha os seus olhos, Pai, eu quero te glorificar pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de ouvir a Tua palavra. Senhor, Tu és Deus dos montes e dos vales, o Senhor é Deus de misericórdia e grandeza. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha dar vitória para o Teu Filho, que o Senhor venha guiá-lo em tudo, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, grandemente a vida do Seu Filho, da Tua Filha e todos os Teus servos, Pai. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Receba essa palavra no teu coração. Amém. E aleluia, se prepare para ver as grandes obras do Senhor na tua vida, porque se Acabe viu, aleluia, você também vai ver, em nome de Jesus, amém? Então somente fique atento para cumprir toda a vontade do Senhor, amém? Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus.